Boa tarde a todos. Hoje, então, a gente vai refletir acerca do livro Do Semeador aos Talentos, de Sérgio Luiz da Silva Lopes, no qual nós já fizemos uma reflexão, né, nos primeiros capítulos, em outro momento. E então, dando continuidade a esse livro, essa obra muito boa, por sinal, que trabalha a questão da parábola, né? As parábolas de Jesus, e ele traz algumas ideias, algumas premissas para que a gente possa refletir sobre isso. O título então da palestra é Nosso Corpo Físico, um Novo Alguém, que o texto nos remete a essa ideia. E então vamos procurar, né, entender o que o autor nos quer, nos indaga, nos faz refletir sobre isso. E ele começa o texto dizendo assim: Jesus assinala que nascemos com bens emprestados. Estes não são nossos, e sim do Senhor. Por isso, Mateus, né, já dizia lá aos apóstolos: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. Numa clara alusão do não pertencimento pessoal daquilo que o ser humano recebe ao nascer. São tantos exemplos: nosso corpo físico, nossa saúde, nossa família, o ambiente ao qual percorremos, os pertences que nos constituem esta existência. Tudo isso não é nosso, é temporário, desfrutamos nessa existência. E enquanto as outras já tivemos, inúmeros papéis já desempenhamos. Em palavras simples, poderíamos pensar com Jesus que ele nos ensinou a multiplicar tudo aquilo que ele nos emprestou. Recebemos saúde, então poderemos multiplicar essa saúde. De que forma? Não necessariamente apenas no corpo físico, mas bem cuidando do corpo físico. Mas, sobretudo, a saúde espiritual. Porque nascemos com traumas, com algumas frustrações, e ao longo dessa existência, então, temos que multiplicar essa saúde. Fazer com que nós tenhamos o entendimento de alguma série de coisas que nos aconteceram, que carregamos do nosso ser milenar ao longo das existências, para que possamos então melhorarmos e evoluirmos. Certamente, posso falar isso para todos que estão aqui, já tivemos inúmeras existências, já passamos por esse planeta em diversas épocas, em diferentes papéis, como já falamos. Mas certamente eu posso afirmar que cada um ser que aqui está é o melhor de si mesmo. É o melhor de todas as existências, já é o melhor que pode apresentar. Já evoluímos, já estamos em uma situação bem melhor do que já estivemos. Nesse caminho de pensamento, o ensino ensina Jesus que o Pai nos empresta então o seu amor, para que tornemos verdadeiramente nossos os talentos multiplicados. Então Jesus vem e traduz esse amor de todas as formas, lá no nosso ambiente de trabalho, lá na nossa família, através de tudo aquilo que conquistamos com os nossos esforços. Embora muitos necessitem de mais esforço, e isso nós entendemos através das reencarnações, que a cada um será dado conforme o seu merecimento. Não que uns merecem mais do que os outros, mas sim temos que explorar essas vivências e essas experiências, sabendo aproveitar aquilo que nos é dado, fazendo bom uso de tudo aquilo que nos foi oferecido ao longo das existências. Até conquistamos o que é nosso. Tudo o que temos nos é emprestado.
Assim, nossos filhos não nos pertencem. Os bens materiais não são nossos, e nem o mesmo corpo físico, e nem mesmo o nosso corpo físico é um bem próprio. São bênçãos emprestadas, e como tais, não temos o direito de dispor delas livremente. Este é um pesado golpe no personalismo e na noção de posse de que todos nós temos, porque ainda carregamos, muitas coisas a serem melhoradas, incluindo o nosso egoísmo, uma das maiores chagas da humanidade. Meu filho, meu corpo, minha casa, meu trabalho, é o que nós costumamos dizer. No entanto, nada verdadeiramente é nosso. Como falamos, todos são bem emprestados. Na verdade, possuímos uma ilusória impressão de posse diante de tantas oportunidades concedidas. Mas nessas posses é o que nos cabe, melhorar aquilo que trazemos ao longo dos milênios. E o autor fala, num determinado ponto aqui, que o livro é bem mais extenso, que ele fala que nós carregamos a alma, a nossa alma, ela é no espírito encarnado. E no nós encarnados, nós temos alma. Todos aqui têm a sua alma, porque nós estamos encarnados. No momento que a gente desencarnar, nós vamos ter um espírito, porque o espírito, ele está no plano superior. Aqui junto de nós temos a nossa alma, da qual carregamos as nossas frustrações, as nossas qualidades, Então quer dizer que uma nova existência é uma nova alma que vem para o planeta. Mas, impregnada nessa alma, na consciência, vem tudo aquilo que temos que melhorar e tudo aquilo que já melhoramos ao longo das longas jornadas de existência. E aqui ele nos coloca, então, que ocupamos um novo ser, ocupamos um novo corpo, temos uma nova casa, estamos num lugar diferente, ou até no mesmo lugar, mas carregamos ainda as nossas mazelas. E é desta forma, tendo o entendimento de que não somos perfeitos, mas que estamos no caminho da perfeição, é esta indagação que ele nos faz. Multiplique o talento que Deus nos deu. Se somos bonzinhos, vamos nos tornar mais bons. Se somos menos egoístas, vamos nos tornar um pouco mais menos egoísta. É essa a premissa que o autor nos fala, que essa existência é uma oportunidade que já nos foi dada, muitas vezes, mas essa existência que nós possamos multiplicar melhor então esses talentos. E ele nos remete a fazer, quando se fala em multiplicar esses talentos, eu sei que essa primeira parte é difícil porque eu tenho que fazer uma analogia da parábola com o texto. Quando ele fala, nos remete a entender a multiplicação dos talentos, ele passa a nos falar sobre educação. E agora eu não estou fugindo do texto, por mais que vocês pensem que eu estou fugindo do texto. Ele nos fala sobre a educação. Porque educação significa o quê? O Lázaro já trouxe alguns pontos para a gente refletir na semana passada. Porque também tratou de reencarnação e não tem como falar de um novo corpo físico, de uma nova existência, de uma nova reencarnação, sem passar pela palavra educação. Quando a gente fala sobre educação, a gente logo pensa na escola, E hoje a sociedade mais ainda remete tudo à escola. Mas não. Educação, então, ele é um processo, ela significa extrair do interior. E a educação, ela tem um objetivo primordial, que é desenvolvimento harmônico e progressivo das potências anímicas, aquilo que é nosso, que encontra-se em estado latente nas crianças, nos jovens,
Porque antes de nós tornarmos adultos, nós passamos por todas essas fases do desenvolvimento. E quando ele fala de educação, ele remete principalmente à infância. Porque, né, nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos. Mas é durante a infância e a adolescência, principalmente a infância, principalmente até os 7 anos, né, que isso alguns pedagogos e educadores e diversos profissionais, que nem vou citar todos agora aqui, mas principalmente Piaget, né, fala que é o período de maior desenvolvimento e aprendizado da vida do ser humano é até os 7 anos. Não quer dizer que esse indivíduo não vai aprender, ele vai aprender, mas é até os 7 anos que ele vai consolidar aptidões firmes sobre caráter, sobre moral. É lá que ele aprende. E ele aprende principalmente, não somente falando, sendo falado a ele, mas simplesmente ele aprende muito mais, posso dizer que 100%, através da observação. E cuidem as crianças que vocês têm em casa. Elas observam tudo. Inclusive quando a gente tenta mentir perto delas. Diz para mãe que ela não está em casa. Mas mãe, tu está em casa? Né? Muitos nos questionam. É através da observação que essa criança aprende. Também, claro, pela fala, pelo aprendizado, mas principalmente pela observação. E eu trago essa questão de um novo ser, de um novo corpo físico, e vou tratar bastante da infância, se o tempo me permitir, porque é como eu falei, é lá que está o cerne do desenvolvimento humano. E isso eu falo não só como mãe, mas também como educadora e também, principalmente, como espírita. Ou, né, tentando ser espírita. Porque não tem como a gente entender a doutrina dos espíritos sem passar por educação. Porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo dessa doutrina maravilhosa. Evolução. E não tem como evoluir sem educação. E a educação, ele é um processo transformador. Ela é um processo que, como diz aqui, ó, extrair de dentro. Eu tenho que tirar de dentro o meu melhor. Eu tenho que buscar lá nas minhas raízes aquilo que é bom e tornar melhor. E também buscar lá nas minhas raízes aquilo que eu ainda tenho que melhorar. E tentar ali sanar as sequelas, sanar tudo aquilo que nos perturba. Como eu estava falando, então, durante a infância, a fase mais propícia às novas aprendizagens, temos a oportunidade de modificar as tendências negativas que trazemos, adquiridas em experiências anteriores. Reforçar as positivas e então começarmos a construir a nossa identidade moral, que vai consolidar o caráter na interação de nós com os outros, com a família, com a escola, com a sociedade e principalmente com Deus. E quando eu falo em educação, também falo de educação religiosa. E não naquela educação religiosa que há anos atrás, aqui eu não quero criticar religião nenhuma, mas que eu me recordo que quando a gente não tinha uma escola laica, né, a gente era catequizado pelo catolicismo, e eu me perguntava muitas vezes, por que eu tenho que decorar todas essas orações? Porque para mim era eu estou falando da minha experiência, mas assim, para mim aquilo, eu chegava em casa e dizia para o pai, eu não sei todas aquela oração, e eu tenho que chegar na escola e falar para a professora que pede todas aquelas Salve Rainha, Ave Maria, e eu não estou criticando as orações das outras, tá? Eu quero que vocês entendam isso, eu não estou criticando. Mas eu me questionava isso lá, com 10, 12 anos, que por que eu tinha que aprender todas aquelas orações se aquilo não fazia sentido para mim? E eu não estou falando dessa educação religiosa, eu estou falando de educação religiosa de apresentar aos nossos filhos Deus, fazê-los entender que estamos aqui pela oportunidade que Ele nos deu.
e que nós temos que fazer bom uso de todos os talentos que Ele nos empresta. E os talentos que Ele nos empresta, Ele nunca vai nos emprestar uma coisa que não vai fazer bem para nós. Ele traz o amor como talento para que a gente aprenda a amar os outros, a amar Ele sobre todas as coisas, a amar o próximo. E o próximo não é só o meu pai e minha mãe, que às vezes nem isso se ama, né? Que hoje em dia a gente vê na sociedade que a gente está vivendo situações muito dramáticas. E enquanto escola, que a gente que está em escola vê isso nitidamente, porque é lá na escola que dá o estouro. Tudo que acontece lá na escola é o problema que veio lá de casa. É as frustrações, é o desdeixo, ou às vezes o abuso, né, de diferentes formas. E eu chamo a atenção para isso porque aqui, hoje nós somos adultos, nós já fomos crianças. E hoje, se vocês acompanharem os noticiários, o que mais me impressiona é essa violência desregrada com crianças, que são os seres que nós, enquanto sociedade, teríamos que cuidar, acalentar, porque eles são as gerações do futuro. Como que nós vamos querer uma sociedade justa se nós não cuidamos das nossas crianças? Se nós não educamos as nossas crianças? Se nós não mostramos preceitos morais, éticos, valores, sentimentos? Se essas crianças não vivenciam isso no cotidiano? E eu quero fazer um breve relato, porque assim, uma criança, um dia eu conversando, porque ele não estava fazendo as atividades, eu disse, tá, mas o que está acontecendo? Por que tu não quer fazer? Daí ele disse, não, prof, é que assim, ó, eu não tenho dormido muitos dias bem. Eu disse, tá, mas por que tu não está dormindo cedo? Não, é porque a minha mãe e o meu padrasto brigam e eles falam muito alto. E eles dizem uns nomes que eu não gosto de ouvir. Daí eu tapo meus ouvidos. E é essa a realidade que os jovens e que as crianças vivem hoje. E daí como que eles vão para a escola aprender a ler, escrever e fazer conta? Se eles estão em conflito interno, que eles vão voltar para aquele lugar que não se ensina paz, mas se quer paz. Não se ensina amor, mas se fala em amor. Então, eu não quero me estender muito sobre o assunto, porque esse é um assunto que não acaba aqui. Mas é uma reflexão que, se vocês saírem daqui pensando sobre a palestra de hoje, já valeu a palestra de hoje. Porque nós queremos uma sociedade melhor. E o que a gente faz com aqueles seres que passam pelas nossas mãos todos os dias? Porque às vezes eu posso não trabalhar com criança, mas eu vejo criança. E essa semana ainda, aqui na nossa cidade, 3 crianças foram recolhidas, que andavam por aí, perambulando, fazendo nas ruas, junto de sua mãe, e que foram abusadas. E isso é todos os meses chegando nas escolas. Crianças que estão sendo abrigadas pela violência, por causa da violência, por causa do abuso, que vem de dentro de casa, o que é pior. Porque não é o estranho, não é o desconhecido, é o que veio para cuidar, para ensinar, para educar, para instruir. Essa sociedade que nós temos. Então, o que a gente pode, eu me pergunto, o que a gente pode fazer enquanto isso? Né? Refletir, buscar, denunciar, muitas vezes. Porque isso era um mal que era uma crise, era uma tragédia anunciada. E muitas vezes a gente vê essas situações diariamente. Né? E nós temos entidades responsáveis para cuidar das crianças. Temos nosso município, temos em vários municípios. Então, assim, é um chamamento muito grande. E então, e nós, enquanto espíritos, o que fizemos?
Temos que educar as nossas crianças, temos que trazer as nossas crianças para casa. Tem evangelização nas terças-feiras. Tem grupos de estudo, saindo aí, grupos de estudo para principiantes, grupos de estudo para os que já frequentavam, tanto terça quanto no sábado. E para mim avançar um pouquinho, deixando essa indagação, quando se fala em educação, eu assisti uma palestra de um palestrante muito interessante, que ele falava que, como a educação é um processo de socialização dos indivíduos, veio para a escola lá em 1999, lá pelo Jacques Delors, os 4 pilares da educação. Né? E quem está em escola sabe disso, que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E ele traz esses pilares, muito interessante, porque ele traz esses pilares para a doutrina espírita. E ele traz uma reflexão que eu não tinha feito ainda, que comecei a refletir sobre isso. Porque o primeiro pilar, que hoje, que é a educação do século XXI, isso é mundial, a nível mundial, é a Unesco que fala. Nós temos que ensinar os indivíduos a aprender a conhecer, a escola, né? Isso enquanto instituição, mas em todas as instituições, então, também, não somente a escola. Aprender a conhecer. E o que é esse aprender a conhecer? É aprender a compreender, aprender a descobrir e a construir o conhecimento. E daí ele nos faz refletir enquanto nós aqui na casa, assim, ou qualquer outra religião. Nós estamos abertos ao conhecimento? Primeiro pilar da educação no século XXI. Estamos abertos ao conhecimento? Nós lemos sobre a doutrina? Nós procuramos assistir as palestras, tanto aqui na casa, quanto também no YouTube, as palestras, né, de Divaldo, as palestras que são bem conceituadas, a noção do caminho. Nós procuramos participar dos grupos de estudo. Esse é o primeiro pilar da educação do século XXI. Aprender a conhecer. Estamos abertos a conhecer, a estudar, a aprender, a nos tornar melhores, a nos aperfeiçoar. E o segundo pilar, aprender a fazer. O aprender a fazer lá na escola é ir além do conhecimento teórico, entrar para a prática. Não só aprender as teorias, os conceitos, mas aprender a botar em prática, aprender a fazer. E nós trazendo então esse pilar da educação para nós aqui, enquanto casa espírita. Eu estou apto a botar em prática aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu já li através das obras, que eu aprendi através das palestras. Eu estou apto para fazer isso? Eu já sou melhor do que quando eu comecei a frequentar a casa? Eu já estou participando de algum trabalho da casa? Eu estou vindo para casa porque eu gosto de estar aqui, escutar qualquer pessoa que esteja aqui fazendo a reflexão do dia, porque ela se preparou para isso? Ou eu venho para casa só para me receber o passe? Hoje eu estou meio carregado, vou receber o passe. É uma reflexão que a gente faz. Né? O passe também é importante. Mas ele é parte do trabalho. O trabalho começa do momento que eu adentrei aquela porta. E ele continua depois que sair daqui. E o terceiro pilar, para encerrar, para mim não me estender muito no horário. O quarto pilar. O terceiro, aprender a conviver. Eu estou lá na escola, aprender a conviver com os colegas, com as turmas, fazer trabalhos em grupo, trabalhar de diferentes formas, na coletividade, em prol do bem comum, que é a escola. Tá, agora eu vou trazer o aprender a conviver aqui para casa. Conviver com o próximo, estar pronto para entender que ele é diferente de mim. Mas eu não gosto daquela que fez a palestra lá. Não vou ir, amanhã é ela que vai fazer. Eu tenho que aprender a conviver com o próximo. Eu posso não concordar, mas eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que pelo menos ouvir. As pessoas têm opiniões diferentes. E quem
própria. Claro, eu tenho que concordar com aquilo que eu estou dizendo, mas eu vou trazer os preceitos da doutrina. Eu não vou falar aquilo que eu acho que eu sei sobre o Espiritismo. Eu vou buscar aquilo que eu sei, mas também aquilo que eu não sei sobre a doutrina, para trazer aqui para nós refletir. Eu posso não gostar de tudo, mas eu tenho que aprender a conviver, porque eu vivo em sociedade. Eu tenho que aprender a respeitar aquele que pensa diferente, aquele que tem um partido diferente, aquele que torce para o time diferente, aquele que tem opção sexual diferente, aquele que tem opção de religião diferente. Isso é aprender a conviver. E se nós for ver o que a gente assiste, né, nos noticiários, nem dá para assistir também, né, é briga e morte por causa de time, por causa de religião, por causa de uma série de coisas, né? E isso está se refletindo também lá na escola. As violências que estão acontecendo na escola também é por não aceitar a opinião do outro, porque o outro é diferente. Isso é um reflexo também lá na escola, porque a sociedade vive isso. E o quarto, então, e último, para finalizar aqui, aprender a ser. Que é o aprender a ser, né, enquanto escola, é desenvolver o pensamento crítico, o pensamento autônomo, incitar a criatividade, quer dizer, eu saber, né, ter uma opinião sobre qualquer coisa que eu vou ler, eu também saber criticar, que eu posso não aceitar, como eu posso não aceitar, e ter autonomia, ter a capacidade de opinar sobre algo e desenvolver a criatividade. E aqui, na casa, enquanto sociedade, o que seria o aprender a ser? É eu aprender que nós sabemos, enquanto espírito, que quando a gente não sabe as coisas, né, os preceitos da doutrina, é um preço. Depois que a gente sabe, o preço é um pouquinho diferente. Por quê? Porque não adianta eu falar. Eu tenho que viver. Porque eu posso aqui para falar, chegar aqui para vocês falar um monte de coisa bonita, mas eu tenho que viver, eu tenho que acreditar e viver isso. Porque senão, né, eu vou derrubar por terra tudo aquilo que eu estou dizendo. E aprender a ser é fazer o que é certo mesmo quando as pessoas não estão olhando. É eu chegar lá na fila do posto e, porque eu tenho uma conhecida lá na frente, eu passar na frente da fila. É não fazer isso. Eu vou lá pegar uma ficha, tá um monte de gente, mas eu vou pedir que alguém segure a ficha para mim, porque eu não quero pegar a fila. Eu estou aprendendo a ser? Não. Eu estou tentando ludibriar, mas eu quero tirar vantagem. E ainda a gente vive isso. Então, lá na questão do Livro dos Espíritos, na questão 919, fala o seguinte, que a educação é convenientemente entendida para constituir a chave do progresso moral. Então, não existe progresso moral em lugar algum, nem na sociedade, nem em casa, nem na escola, em qualquer lugar, sem educação. Nós temos que nos educar, nós precisamos nos instruir. E só vamos fazer isso no momento que nós estamos dispostos. Porque hoje em dia, gente, quando a doutrina começou, que as pessoas tinham que ir, né, se deslocar, ir nas casas, falar sobre a doutrina, falar sobre Allan Kardec, falar, né, dos fenômenos que estavam acontecendo, era uma realidade. Hoje nós vivemos outra realidade. E as pessoas querem continuar nesse sistema de antigamente. Nós precisamos dar o primeiro passo. Nós temos que vir em busca. Eu quero me esclarecer. Eu quero entender um monte de coisa que está acontecendo. Vou na casa, vou assistir as palestras, vou receber o passe. De repente, daqui mais um tempo, vou procurar um grupo de estudos. Mas eles me emprestaram um monte de livro. Ótimo! Faz as leituras. Mas eu também tenho que procurar me melhorar. Eu tenho que ocupar aquilo que eu li e aquilo que eu aprendi. Eu tenho que botar em prática. Segundo pilar. Aprender a fazer. Eu tenho que conviver com os outros que pensam diferente e também conciliar isso que eu sei. Terceiro pilar, aprender a conviver. E principalmente, fazer o que é certo, fazer o que é justo, independente da situação que eu me encontro. Quarto pilar, aprender a ser.
Educar a vontade é libertar o indivíduo dos vícios e das paixões futuras. Os pais, os educadores, todos temos o dever de educar a vontade dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, por mais difícil que seja. Educação é algo que é feito todos os dias. Na escola nós temos que fazer todo dia, a rotina, como a gente diz. Lá na educação infantil, tem crianças que chegam na porta, na segunda semana, eu só observo. Eu não quero ficar. Daí eles fazem de denguinho e a mãe leva embora. Parece que a escola é ruim, mas não é. Sabe o que é? É que lá na escola eles têm uma rotina. Eles chegam, eles têm a hora da rodinha, eles têm a hora da música, eles têm a hora da atividade, eles têm a hora da história, eles têm a hora do parquinho, eles têm hora para tudo na educação infantil, porque é lá que se estabelece rotina e disciplina. E eles precisam disso nessa idade. Não é eu que estou dizendo, eu sou professor, mas não é eu que estou dizendo isso, é a neurociência que fala. Eles precisam disso. E daí as mãezinhas vão lá na parte do dozinho e levam para casa. Porque vão ficar a tarde inteira na frente da televisão, comem uma pipoquinha, a mãe leva o lanche, ou dá um pouquinho no celular, e assim ele vai aprendendo. O que ele faz, que é bom fazer só aquilo que ele gosta. Assim as crianças aprendem. Vontade frouxa é causa de quedas morais, desapontamentos e fracassos futuros. E as tendências negativas não foram corrigidas. Se elas não forem corrigidas, elas eclodem com mais força futuramente. Então aí as nossas situações que nós vivenciamos hoje. É o quê? Vontade não disciplinada. Para finalizar, então, já explicava com clareza Kardec que a educação moral é a que tende a fazer homens de bem. É a chave do progresso moral de toda a humanidade. A alma da infância e da juventude precisa de uma boa cultura para produzir bons frutos, desenvolvendo um caráter ético, útil para si e para a sociedade que aí está. E então eu finalizo a tarde de hoje para que nós refletimos, né? Um novo corpo, um novo eu, que nós possamos então melhorar tudo aquilo que a gente trouxe para ser aprimorado e principalmente ajudar aqueles que estão em nossa volta, daqueles que nós somos encarregados, para que eles sejam também melhores, porque eu quero uma sociedade melhor, mas para isso eu tenho